É uma coisa muito engraçada que acontece na China. Ah, é, mas o meu tirou mais. Elas viram pro filho e falam assim: você não presta, viu? Às vezes até ia, mas mesmo assim, me dá arrepio só de lembrar. E aí, gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dominando o Mandarim. E nós finalmente batemos a meta de 100 mil inscritos nesse canal. Gostaria primeiramente de agradecer cada um de vocês. E agora, não só dobramos a meta é 10 vezes maior. 1 milhão. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer um assunto importante. Eu já falei sobre isso lá no início do canal, um dos primeiros vídeos do canal foi justamente sobre isso. E como eu vivenciei isso na China, eu posso trazer um pouco da minha experiência e é isso que eu vou fazer hoje. Vou falar sobre educação na China, principalmente algumas diferenças entre o sistema de educação na China e no Brasil. Então esse vídeo vai ser uma análise do sistema de educação. O que a China faz melhor, o que a gente pode aprender com eles, o que a gente tem que olhar e falar assim, acho que não é bem assim. Mas é importante frisar que esse vídeo aqui vai ser baseado na minha experiência, nas minhas experiências pessoais lá na China. Para quem não me conhece, eu morei 15 anos na China, fui para lá com 2 anos de idade, então minha vida inteira estudei em escolas chinesas, várias escolas, escola pública, escola particular. Eu vou trazer um pouco aqui essa diferença e como tudo isso funciona para vocês. Primeiro ponto. Na China praticamente não existe sistema gratuito de educação. Vai ter o público, vai ter o privado, ambos são pagos, mas o público ele tem o subsídio do governo, então acaba sendo bem mais em conta. Lá atrás, quando eu estava na 4ª série, 20 anos atrás, eu estudei numa escola pública no nosso bairro, onde a gente morava, lá na cidade de Kunming, na província de Yunnan, lá na China. Para você ter uma ideia, a gente pagava, é por semestre, tudo lá é pago ou por ano ou por semestre. A gente pagava 300 RMBs por semestre, que hoje vai dar ali mais ou menos uns R$ 230, mais ou menos, por semestre. Alguns anos depois a gente foi para uma escola particular e a gente também pagava por semestre, só que aí já aumentou um pouco, já estava ali na faixa de R$ 2.000 o semestre. Então, se você olhar bem, também não é caro. E outra coisa importante sobre escola na China é que os alunos estudam o dia inteiro. Então, é período integral. Você chega na escola de manhã, estuda, na parte do almoço você para comer, depois você dá uma descansada, que isso era uma coisa muito importante para eles, descansar. Uma dormida mesmo, 1 hora, 1 hora e meia, e depois voltava para as aulas e até 5 horas, 6 horas, dependendo da escola. A escola particular onde nós estudávamos era um internato também, então tinha um prédio das salas de aulas e do lado tinha um prédio que eram os dormitórios. Então os alunos eles estudavam de dia e aí eles tinham a folga do almoço, depois do almoço voltavam para o dormitório para dormir, depois voltavam para a sala de aula, jantavam, dava ali uma descansada de meia hora, depois ia estudar até 9h30 da noite e 10 horas era o horário de apagar as luzes. Então a vida deles era sobre estudar. Mas eu e minhas irmãs, a gente ficava só até 5h30 da tarde, depois a gente voltava para casa. Mas mesmo na escola pública, que aliás era uma escola muito boa, as aulas eram de 8 da manhã até 5 da tarde. Outra característica de educação na China é que existe respeito absoluto aos professores, às autoridades, até mesmo aos funcionários da escola. Então, eles aprendem desde cedo, isso não só dentro das escolas, mas eles já trazem isso desde o berço. Esse conceito de você respeitar os mais velhos, respeitar os anciãos, respeitar qualquer tipo de pessoa que pode ser autoridade. Então, enquanto aqui no Brasil, na escola, que tive algumas experiências também estudando em escolas brasileiras, e aqui eu falo por experiência, enquanto aqui no Brasil as aulas eram mais dinâmicas, os professores focavam mais em brincadeiras, em criatividade. A gente quase que via o professor como um amigo, como um tio. Quando eu estudei no Brasil também a gente tinha mais liberdade. Como aluno dentro da sala de aula, você podia levantar a qualquer momento, saía para o banheiro, pegava uma água, bebia, comia um lanchinho, tudo na sala de aula. Na China é completamente o contrário. Então, todo mundo tem um respeito absurdo com os professores, com o diretor, com o professor substituto, com os pais dos colegas. Para você ter uma ideia, na época que eu estudei em escola chinesa, a gente tinha que pedir permissão para poder falar. Se a professora fizesse uma pergunta, gente, quanto é tanto vezes tanto? Os alunos que já estavam com a mão assim em cima da mesa durante toda a aula tinham que fazer isso daqui. Nisso que você fazia isso,
e vários colegas faziam, a professora escolhia um aluno para dar aquela resposta ou para comentar alguma coisa, mas o tempo todo com as duas mãos em cima da carteira e fazendo só esse movimento. A gente não podia nem parar para beber uma água, tomar um remédio, comer um lanchinho, ir para o banheiro, só se fosse em último caso, você tinha que pedir permissão para o professor, de novo, no meio da aula, fazer isso daqui, pedir permissão. Então era um respeito absoluto que por aqui a gente não vê. Em resumo, os chineses encaram os estudos e a sala de aula com muita seriedade. O ambiente de aprendizado também é muito diferente. Na China, por exemplo, o ambiente é mais competitivo, é sempre eu competindo com você, você tirou 95%, eu tenho que tirar mais. Ah, você tirou 98% e tem obrigação também de tirar mais. Inclusive, é uma coisa muito engraçada que acontece na China, e a gente vê até isso em memes, porque retrata muito bem como eles enxergam essa competitividade. São duas mães no telefone, uma ligando para a outra, uma comentando assim: meu filho passou nessa faculdade, e a outra: ah, é? Mas o meu passou nessa outra que é melhor. Ah, meu filho tirou tantos pontos. Aí a outra: ah, é? Mas o meu tirou mais. E aí quando elas desligam o telefone, elas viram pro filho e falam assim: você não presta, viu? Você tá ficando atrás do filho do fulano. Tudo isso para incentivar o filho a correr atrás, a ser melhor, a ser o melhor da turma. Então a gente via muito isso acontecendo. E é por isso também que os professores, eles eram rígidos com os alunos, são ainda, e os pais, eles endossam isso. Os pais apoiam isso. Então a gente já passou por umas situações assim de questão física mesmo, do professor chegar para o aluno. Para nós estrangeiros, isso era uma coisa meio fora da realidade, uma coisa que nem devia acontecer, mas para os chineses era só mais um dia, era só uma cobrança comum, normal, porque todo mundo tem que ser melhor do que todo mundo. Nas escolas chinesas, o estudo também é muito à base da memorização e com foco em passar em provas. Eu lembro que estudando na escola chinesa, a gente tinha que memorizar os textos, e para mim era muito difícil. Eu sou mais uma pessoa de compreender, não de memorizar. E ainda tinha que, um por um, na frente da professora, falar o texto todo. Então eu passava horas, fim de semana inteira, a semana inteira, para memorizar um texto, para logo depois esquecer. Então, para os chineses, nota é algo muito importante. E a família se orgulha das notas que o filho traz para casa. E perante a sociedade, aquilo é algo muito positivo. Porque é sempre o meu filho competindo com o seu filho, a gente competindo para ver quem vai entrar na melhor faculdade, quem vai entrar na melhor escola, quem vai tirar a nota mais alta. E além disso, talvez pelo fato do aluno passar o dia inteiro na escola, a escola passava a ser a vida do aluno. Então, além de estudar, ele tinha outras atividades. Por exemplo, algo que eu lembro até hoje, porque eu pessoalmente achava muito chato, mas hoje eu vejo a importância disso, era o Yanbao Jiancao. Yanbao Jiancao era um exercício que era uma massagem ocular, que a gente tinha que parar 1 ou 2 vezes por dia, geralmente na metade da manhã e na metade da tarde. E a gente ouvia o alto-falante, ele tocava na escola inteira, em todas as salas, e tinha um comando: agora vai ser a massagem tal, agora vai ser o exercício tal. E aí ficava lá tocando uma musiquinha e você fazendo as massagens. Quando a gente entrava de férias e não fazia, parece que a vista ficava mais cansada. Além disso, tinha a ginástica que a gente fazia toda manhã lá no pátio. Era uma musiquinha, todo mundo tinha que dançar, eram movimentos coreografados com contagem. E aí você ia fazendo e aprendendo, e daqui a pouco a escola inteira fazendo a mesma dancinha para se movimentar. Isso aí durava assim, uns 15, 20 minutos, que era o tempo da dancinha e o tempo dos avisos. Depois a gente voltava para a sala de aula e ia ter mais aula. Então era sempre intercalando aula, exercício, mais umas 2 aulas, a massagem ocular, depois vinha o almoço, dormir, depois mais aula, e depois mais aula e exercício ocular, até chegar ao fim do dia. Os alunos também ajudavam na limpeza da escola, então cada sala era responsável pela limpeza interna. Diariamente essa limpeza tinha que acontecer e eles colocavam os próprios alunos, faziam uma escala para a gente limpar a sala. Então eu já fiquei nessa escala várias vezes, ficava limpo. Digamos que era mais para treinar o caráter. E aí, uma vez por semestre, tinha a grande faxina que eles chamavam de Ta Sao Chu. A escola inteira tirava uma tarde inteira e aí pegava bombril, ia esfregar azulejo, ia limpar janela, ia limpar tudo. Eles também se preocupavam muito com que a gente
ia comer, já que a gente passava o dia inteiro na escola, o alimento ele tinha que ser nutritivo. Obviamente dependia muito da escola. Na escola pública eu percebia isso mais forte, na escola particular já nem tanto, mas mesmo assim era um cardápio muito completo. Então, por exemplo, na escola pública chinesa onde eu estudei, todo dia no almoço chegava lá as panelas na sala de aula, colocavam na mesa lá na frente e a gente pegava a bandeja, o bandejão e a gente ia passando de panela em panela. Eram sempre 4 panelas, mais um arroz e geralmente tinha uma sopa, então eram 6 pratos. Sempre tinha pelo menos 1 ou 2 proteínas, legume, verdura, ia variando muito, então eles se preocupavam com isso. Outra coisa que acontecia também, eu pessoalmente não gostava, porque eu detesto leite. Mas toda tarde eles distribuíam uma caixinha de leite individual pro pessoal. Eu já detesto leite. O leite com chocolate, às vezes até ia, mas mesmo assim, me dá arrepio só de lembrar. Às vezes era leite com sabor de laranja, leite com sabor de morango, e toda tarde os alunos lá tomando leite. Eu, que realmente não tinha condições de tomar leite, senão ia passar mal, eu ficava só olhando e às vezes eu levava a caixinha de leite para casa. Mas realmente era algo bem completo, algo pensado, nutritivo, pensando não só na saúde física do aluno, o que ele vai ingerir, os exercícios diários que ele vai fazer, massagem ocular, era um pacote completo de a gente está educando seu filho, mas a gente também está cuidando da saúde dele. E aqui no Brasil, quando eu vim estudar na escola brasileira, eu percebi muitas diferenças. Obviamente, tinha a questão de horário. Na China a gente estudava o período inteiro e no Brasil era só meio período, de manhã. Então não tem como você encaixar tantas atividades ao longo de uma manhã, que não vai caber, senão ou você faz atividade ou você estuda, né? Mas eu percebi que aqui no Brasil o foco era em desenvolvimento abrangente. Tinha mais aulas ao ar livre. O professor refletia mais seu estilo pessoal nas aulas. Eles não se preocupavam nem um pouco, pelo menos na escola pública no Brasil, que eu também estudei em pública e particular. Na pública não se preocupavam nem um pouco com notas. E desenvolvimento, assim, de sala de aula mesmo, se o aluno está absorvendo conteúdo. Já na escola particular, isso era bem diferente. Eles se preocupavam, sim, com notas. Eles queriam saber se o aluno estava aprendendo. Tinham várias provas, vários testes ao longo do semestre. Então, eu lembro que na escola pública do Brasil, a gente ajudava a organizar a festa junina da escola, por exemplo. Teve uma vez que teve votação. Isso eu achei interessante, votação para escolher o nome da biblioteca nova que a escola estava abrindo. Então foi uma experiência interessante, porque a gente começou a entender como funcionava o voto, como funcionava a democracia. A escola também algumas vezes levou o dentista para ensinar os alunos a escovar os dentes, mas parava nisso, acabava nisso, porque realmente não tem como você tirar tempo daquelas poucas horas de escola que a gente tinha por dia. Atividades extracurriculares também era algo que chamava muito minha atenção quando eu estudava na China. Lá eu tive várias oportunidades de participar de programas de TV, dançando, cantando, recitando poemas, concursos de mandarim. Participei algumas vezes representando a minha faculdade, já quando eu tinha meus 16, 17 anos, representando a minha faculdade nesses concursos que saíram na TV. E aí eu até consegui bolsa na faculdade por causa disso, mas as oportunidades não faltavam. A gente viajava com o grupo da escola para o interior e aí lá a gente fazia apresentação de dança, cantava. Uma coisa a observar, tudo era muito bem coreografado, muito bem. A gente passava semanas ensaiando e só considerava satisfeito quando o negócio já estava em plena perfeição. Então eu senti muito isso quando eu cheguei no Brasil, as apresentações, ou quando falava assim, Karina, vai ali cantar, ou vai em tal lugar apresentar. Eu chegava lá, não tinha ensaiado, não tinha testado o som, ninguém tinha falado nada, é só chega e canta. Então eu via muito essa diferença entre a perfeição que é exigida na China e o jeito mais tranquilo, mais leve, mais solto do Brasil. Além disso, a escola promovia vários passeios ao longo do ano, passeios para o zoológico, passeios em templos, algumas viagens curtas que a gente fazia para lagos, visitar lugares que são famosos e são conhecidos e que eles consideram que todo mundo tem que
visitar um dia. Mas, obviamente, varia de escola para escola, varia de cidade para cidade, muita coisa varia. E também depende de quanto recurso a escola tem para fazer aquele passeio, para fazer algo diferente do que a gente fazia no dia a dia. E falando em investimento, na China o governo investe muito pesado em recursos mesmo para a educação. E é por isso que tem essa diferença entre a escola pública e particular na China. Na China, a escola pública é melhor, porque ela vai receber a ajuda do governo, vai receber subsídio, vai receber recursos, enquanto a particular ela fica praticamente 100% dependendo do recurso que vem da mensalidade, no caso da anuidade. Então, quando eu era criança, uma sala de aula comum era desse jeito. Você vê algo simples, carteiras, cortinas, essas cortinas que são muito características. Não tinha um computador, não tinha um ar-condicionado na sala. E hoje, se a gente for comparar, tá muito diferente. Hoje, até dentro dos dormitórios lá na China, você vai encontrar ar-condicionado. A infraestrutura hoje está mais tecnológica. Eu senti isso quando eu entrei na faculdade. Era uma universidade pública lá na China e você já tinha ali computador, você já tinha projetor, você já tinha algumas tecnologias, mas hoje elas estão vindo com tudo. Recentemente saiu um vídeo aí nas redes que assustou algumas pessoas quando o assunto era tecnologia para medir o nível de concentração e atenção dos alunos. Era tipo uma tiara, um negócio que ele botava na cabeça, e aí a professora conseguia monitorar se esses alunos estavam concentrados, se eles estavam voando, se eles estavam pensando em outra coisa, e aí ela recebia ali uma notificação, um aviso. Os pais também conseguiam identificar como estava a questão de concentração e atenção dos seus filhos. Muita gente até criticou, dizendo que estava controlando o pensamento, querendo controlar o que o pessoal está pensando. E aí teve até bastante crítica em cima disso. Mas a China não está começando a implantar essas tecnologias, inteligência artificial. Não só inteligência artificial, a gente vê também em vídeos, por exemplo, de sala de aula inteligente. Então isso aí já vai acostumando o aluno com tecnologia, com o mercado mais digitalizado. A gente vê também, isso não tem muito a ver com inteligência artificial, mas a gente vê, por exemplo, cadeiras e mesas, carteiras que viram camas, e aí na hora do almoço os alunos pegam, eles estendem, esticam essas carteiras e elas acabam virando camas e eles dormem ali depois do almoço, já que tirar um cochilo depois do almoço é algo sagrado para eles. Você que conhece meu conteúdo, você já deve ter visto várias conversas minhas com chineses e eles sempre relatam que estudam muitas horas por dia, que existe essa corrida dos ratos, que eu tenho que ser melhor que você e eu tenho que estudar mais, eu tenho que tirar notas melhores para eu conseguir um trabalho melhor. Então, eles estão sempre focados em estudar, memorizar, passar na prova, para fazer o tal do Gaokao, que é a prova, é o vestibular chinês unificado em toda a China, e isso vai ditar o resto da sua vida. E isso acaba passando a responsabilidade de educar a nação para as pessoas, para os indivíduos. Se eu quero que meu filho seja melhor que o outro, eu vou cobrar o meu filho. Se eu quero que ele entre na faculdade e tenha um emprego melhor, eu vou cobrar ele, eu vou cobrar que ele estude. A mãe do coleguinha tá fazendo a mesma coisa, tá todo mundo na sala fazendo a mesma coisa. Então, tá todo mundo sendo puxado por todos os lados, sociedade, pais, professores, diretores, até mesmo a competição entre os colegas. E muitos desses chineses relatam que é bem pesado, bem puxado. Eles não gostariam de estar passando por aquilo, mas não tem jeito, tá todo mundo fazendo, então todo mundo tem que fazer. Dizem que os investimentos estratégicos em educação podem maximizar o crescimento econômico de um país e aí, consequentemente, ajudando a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Então, a minha pergunta é: até que ponto o Brasil pode aprender com a China? Até que ponto a gente tem que olhar e falar assim, não, aqui já foi demais? Será que é possível encontrar um equilíbrio? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica assim. Até a próxima. 再见!